A temporada de 1992 foi um marco na história do São Paulo Futebol Clube, pois o clube conquistou a Copa Libertadores da América, a Copa Intercontinental e o Campeonato Paulista. Além desses títulos, o São Paulo também teve uma participação destacada no Campeonato Brasileiro de 1992, chegando até a segunda fase do campeonato. Sob o comando do técnico Tele Santana, o São Paulo demonstrou um futebol consistente e ofensivo neste ano. A equipe do São Paulo em 1992 contava com jogadores talentosos como Raí, Miller, Cafu, Palinha, Zete, entre outros, formando uma base sólida que contribuiu para o sucesso nas competições. Contaremos neste vídeo como foi o ano de 1992 para o time do São Paulo. O ano futebolístico de 1992 começou com o Campeonato Brasileiro no dia 26 de janeiro e tendo 20 participantes. Os 20 participantes jogam todos contra todos em turno único. Classificam-se após 19 rodadas os 8 primeiros colocados. Na segunda fase, 8 equipes foram divididas em 2 grupos de 4 times, com jogos de turno e retorno dentro dos próprios grupos. Apenas o campeão de cada grupo passa para a grande final. O São Paulo estreou no Brasileirão de 92 jogando contra o Santos em uma partida que terminou empatada em 1-1. A segunda partida foi um empate de 0-0 contra o Bragantino. A primeira vitória tricolor veio contra o Bahia, com um 2-1 no estádio Pacaembu. Com o início de campeonato mediano, o tricolor ainda ganhou do Atlético Mineiro e perdeu para Flamengo e Guarani, o que fez ligar um sinal de alerta, pois a estreia na Libertadores estava próxima. O São Paulo estreou na Libertadores no dia 6 de março no estádio Heriberto Wilson contra o Criciúma na fase de grupos e perde por 3-0. Estranhamente, Tele Santana resolveu poupar as estrelas do time pensando no clássico contra o Palmeiras no Brasileirão. Voltando para o Brasileirão, o São Paulo joga contra o Palmeiras e é derrotado por 4-0. Na rodada seguinte, outra derrota, desta vez para o Internacional por 1-0 no Beira-Rio. É a quinta derrota seguida do São Paulo e uma crise paira no tricolor paulista. O técnico Tele Santana não quis falar muito. E os jogadores dizem que, mesmo com crise, não é um bom momento para trocar a comissão técnica. A gente já está acostumado com o técnico, começar um trabalho novo no meio do campeonato seria muito difícil. Em resposta à sequência de derrotas, o tricolor vai até a Bolívia enfrentar o San José, e com 3 gols de Palinha, o São Paulo vence e consegue soltar um suspiro de alívio após pressão. O jogo seguinte seria contra outro time boliviano, o Bolívar, e neste jogo o tricolor arrancou um empate com sabor de vitória, pois o time boliviano deu muito trabalho para Zete no primeiro tempo. O outro adversário do São Paulo foi a altitude. De volta ao Brasil, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense pelo Brasileirão e aplica uma sonora goleada de 5-0. Outros jogos pelo Brasileirão foram contra o Corinthians e Sport Recife, ambos empates sem gols e sem muito destaque. Pela Libertadores, o São Paulo enfrenta o Criciúma no Morumbi, e desta vez o tricolor foi com força total contra o time catarinense e aplicou uma goleada de 4-0 com destaque para o show de Raí, Elivelton, Miller, Palinha e Cafu. Embalado na Libertadores, o São Paulo foi ao Mineirão e ganhou de 2-0 do Cruzeiro com gols de Raí e Miller. Em um jogo no Morumbi onde o São Paulo poderia ter vencido o San José da Bolívia, o tricolor cedeu o empate. Pelo Brasileirão, mais uma vitória do tricolor diante do Fluminense por 1-0, com gol de Macedo. Definindo sua atuação no Grupo 2 da Libertadores, o São Paulo vence o Bolívar por 2-0 ficando em segundo lugar no grupo. Se não fosse pela vitória do Criciúma, teria ficado em primeiro lugar no grupo. Antes de estrear nas oitavas da Libertadores, o tricolor paulista jogou 2 vezes pelo Brasileirão, jogos estes que foram derrota de 1-0 para a Portuguesa, e empate de 1-1 com o Goiás no Serra Dourada. No dia 28 de abril o São Paulo vai a Montevidéu e consegue uma vitória importante em cima do Nacional, em jogo onde Palinha e Elivelton deram um show. Em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão, o tricolor vence o Vasco da Gama por 1-0 no Morumbi, continuando assim, na briga pela vaga na próxima fase da competição. No jogo da volta contra o Nacional, o São Paulo abre o placar logo aos 5 minutos com Ronaldão, deixando os uruguaios desesperados em busca da igualdade, mas o São Paulo conseguiu retribuir a pressão e deixando o jogo mais equilibrado. Aos 7 do segundo tempo, Antônio Carlos marca o segundo gol. O Nacional até que tentou esboçar uma reação, mas pouco efetivo. O tricolor seguia para as quartas de finais.
Pela 17ª rodada do Brasileirão e buscando se classificar, o São Paulo enfrenta o Botafogo no Morumbi e aplica um 3-0 no Alvinegro Carioca com destaque para golaço de cobertura de Macedo no segundo tempo. Com um primeiro tempo equilibrado e jogo cheio de emoções, o São Paulo enfrenta o Criciúma no jogo de ida pelas quartas da Libertadores. O jogo começou a ficar para o tricolor após a expulsão de Itá do Criciúma. Aos 37 do segundo tempo, Macedo acerta um chute de esquerda fora da grande área e marca o único gol na partida, fazendo o São Paulo jogar pelo empate no jogo da volta em Criciúma. No jogo da volta, o Criciúma abre o placar aos 9 do primeiro tempo com Soares. Após o gol, o São Paulo foi buscar o empate e sufocou muito o Criciúma. O São Paulo volta para o segundo tempo no mesmo ritmo do primeiro e consegue o empate, quando Palhinha marca o gol da classificação tricolor. O Criciúma foi para cima do tricolor em busca do desempate, mas não conseguiu marcar e ficou nas quartas da Libertadores. Festa tricolor em Criciúma que chegava às semifinais da Libertadores. Ainda em busca de uma vaga na segunda fase do Brasileirão, o São Paulo vai ao Mangueirão enfrentar o Paysandu e perde por 3-0. Tendo um início de partida explosivo, o tricolor paulista faz 2 gols para cima do Barcelona de Guayaquil no Morumbi, em jogo válido pela semifinal da Libertadores. O placar do jogo foi definido ainda no primeiro tempo, sendo um 3-0 para o São Paulo. Antes da definição na Libertadores, o São Paulo jogou a última rodada no Brasileirão contra o Náutico no Morumbi, precisando da vitória para se garantir na próxima fase da competição. Enquanto o Náutico também precisava da vitória para fugir do rebaixamento, o São Paulo marca com Palhinha aos 39, e Raí, aos 44 ainda no primeiro tempo, e o tricolor fecha a conta do jogo seguindo para a segunda fase. O Náutico sofre o descenso. No segundo jogo contra o Barcelona, o primeiro tempo foi um pouco morno, tendo as duas equipes desperdiçando as poucas oportunidades que apareceram. Aproveitando o cruzamento, Gavica abre o placar para o Barcelona aos 6 do segundo tempo, e aos 42 do segundo tempo, Gilson marca o segundo gol para o Barcelona com uma falha grotesca de Zete, restando ao tricolor paulista apenas segurar o resultado até o final da partida para se garantir na grande final da Libertadores. A primeira partida da grande final da Libertadores foi no dia 10 de junho na Argentina entre News Old Boys e São Paulo. O tricolor foi até bem no início do jogo, mas não foi o suficiente para impedir a derrota por 1-0. Na segunda fase do Brasileirão, o tricolor entrou em campo contra o Flamengo no Maracanã com um time misto, poupando jogadores para a final da Libertadores, e voltou para São Paulo com uma derrota de 1-0. Chega o dia da grande final da Libertadores e ela seria decidida no estádio Morumbi, com um público de aproximadamente de 100 mil espectadores. Raí causa uma explosão de alegria marcando o gol são paulino em uma cobrança de pênalti. O São Paulo ainda tentou marcar o segundo gol, mas a equipe argentina se fechou muito bem e com o resultado, a decisão iria para cobranças penais. Com cobranças desperdiçadas por Berizzo e Mendoza, o tricolor paulista erguia sua primeira taça da Libertadores da América. O cabeludo Gambon é bom, mas vai chutar fora, vai perder, correu, bateu, Zete! Acabou! O São Paulo é campeão! Após o título da Libertadores, o São Paulo voltou suas atenções para o Brasileirão, mas o tricolor não conseguiu transformar as alegrias da Libertadores em resultados positivos, tendo empatado em 2 partidas consecutivas, uma contra o Vasco e outra contra o Santos. Na última rodada da fase quadrangular, o grupo tricolor tinha o seguinte cenário: São Paulo, 6 pontos, Flamengo, 5 pontos, Santos, 5 pontos, e Vasco, 4 pontos. A vitória ainda valia apenas 2 pontos e o critério de desempate era a melhor campanha na primeira fase, algo que beneficiava o Vasco, que foi o primeiro. Desta forma, todos chegaram vivos ao compromisso final. O Flamengo de Júnior e companhia precisava superar o Santos e torcer para o São Paulo não vencer o Vasco. Já o Cruz Maltino, com Bebeto e Edmundo, tinha que vencer o tricolor e torcer por um empate entre Flamengo e Santos. O Flamengo bateu o Santos, por 3-1, o Vasco venceu o São Paulo por 3-0, combinação de resultados que colocou o Flamengo na final. Mas os jogadores preferem não seguir os conselhos dos torcedores e manter a dignidade. Eles ainda aumentam a vantagem nessa boa jogada de Edmundo com uma ajudazinha de Ivan. 3-0. Gol que despachou o São Paulo, mas ao mesmo tempo, quem diria, garantiu a vaga do arquirrival Flamengo. O Campeonato Paulista já havia começado no dia 4 de julho, mas por estar em fases decisivas do Brasileirão, o São Paulo só entrou no Paulistão no dia 12 de julho contra a Juventus no Pacaembu. O São Paulo estreou com um empate de 1-1.
Por volta de 6h30 da manhã no dia 18 de julho de 1992, no quilômetro 13, da rodovia Castelo Branco, o goleiro Alexandre perdeu o controle de seu carro novo, e bateu em uma mureta de proteção. Ele foi levado ao hospital universitário, mas não resistiu. O corpo dele foi velado no centro de treinamento do São Paulo. O São Paulo entra em campo para enfrentar o Ituano no Morumbi. A partida termina empatada em 3-3. Os outros jogos pelo Paulistão foram: Noroeste 0 São Paulo 1, Botafogo 1, São Paulo 1, São Paulo 1, Bragantino 1, Inter de Limeira 0, São Paulo 1, e São Paulo 1, Palmeiras 0. O São Paulo foi até a Espanha disputar o troféu Teresa Herrera. No dia 14 de agosto, ele enfrentou o Peñarol e a partida terminou empatada em 2-2, tendo que ser definida nos pênaltis e o tricolor levou a melhor vencendo por 5-4 com Zete defendendo um pênalti. Antes da final intercontinental, o São Paulo enfrentou seu rival na grande decisão, o Barcelona, e este encontro foi em outra final, no troféu Teresa Herrera. Com show de Raí e Miller, o tricolor paulista arrasa o Barcelona por 4-1, levando o troféu Teresa Herrera. De volta ao Brasil, pelo Paulistão, o São Paulo empata sem gols com o Guarani e vence a Portuguesa por 2-1 no Morumbi. No dia 28 de agosto, o São Paulo voltou à Espanha para disputar o troféu Ramón de Carranza e enfrenta na estreia o Cádiz, e com vitória por 2-0 vai à final. Na final, enfrenta o Real Madrid e o time merengue foi massacrado com um estrondoso 4-0 e leva para casa o troféu Ramón de Carranza daquele ano. Ainda na Espanha, o São Paulo disputa outro torneio, o troféu Cidade de Barcelona no dia 31 de agosto e vence o Espanhol por 2-1 de virada. Na final do torneio o São Paulo não foi páreo para o Atlético de Madrid e perdeu por 2-0. O tricolor volta da Espanha com 2 troféus na bagagem e enfrenta o Santos pelo Paulistão na Vila Belmiro e perde por 3-2. Teve outros jogos pelo Paulistão, com destaque para um 5-2 contra o Santo André, e uma vitória de 1-0 contra o Corinthians com gol de Palhinha marcado aos 44 do segundo tempo. O São Paulo disputou a Supercopa Libertadores daquele ano e estreou na competição no dia 29 de setembro contra o Santos no estádio Parque Antártica com um empate de 1-1. Esta competição tinha o formato de disputa em jogos de ida e volta. Após o empate com o Santos na Supercopa, o São Paulo embalou 3 vitórias seguidas no Paulistão, 2 delas de 3-0 contra a Inter de Limeira e outra contra o Corinthians. A outra vitória foi de 2-0 contra o São Carlense. A sequência de jogos pelo Paulistão termina com um empate de 2-2 contra a Portuguesa. No jogo da volta contra o Santos válido pela Supercopa Libertadores, o São Paulo aplicou um sonoro 4-1 para cima do Santos, com direito a show de Palhinha e Raí, se classificando para a próxima fase. No Paulistão, o São Paulo aplicou uma massacrante goleada de 6-0 para cima do Noroeste e em seguida perde por 1-0 para o Bragantino no estádio Marcelo Stefani. Pelas quartas de final da Supercopa, o São Paulo perde de 2-1 para o Olímpia do Paraguai em pleno Morumbi. Antes da revanche contra o Olímpia, o tricolor ainda venceu a Juventus por 2-0 e o Guarani por 2-1. No dia 27 de outubro, o São Paulo vai ao Paraguai enfrentar o Olímpia pela Supercopa. Com um gol relâmpago aos 2 minutos do primeiro tempo, Amarilla marca para o Olímpia e o que se viu dali em diante foi um jogo aberto entre as duas equipes buscando o resultado e chances perdidas pelos dois lados. Chega o final do jogo e São Paulo perde por 1-0, sendo eliminado da competição. O São Paulo volta sua atenção para o Paulistão, tendo uma sequência de jogos pela competição. Destaque para as partidas contra o Santos na Vila Belmiro, onde o tricolor venceu por 3-0, um show de Raí na vitória de 4-2 contra a Ponte Preta e a primeira partida da grande final contra o Palmeiras por 4-2 e com mais outro show de Raí. Chega a tão sonhada final do Mundial de Clubes contra o Barcelona. Aos 12 minutos do jogo, Stoichkov aproveita a indecisão da zaga São Paulina para chutar em gol, pegando Zete mal posicionado. Aos 28 da etapa inicial, Miller dribla o zagueiro do Barcelona e cruza a bola em meia altura, meio desengonçado. Raí encosta na bola e empurra para o gol de empate tricolor. Aos 32 da etapa final, com uma jogada ensaiada de falta, Raí estufa as redes do goleiro do Barcelona e faz a festa São Paulina em Tóquio. O São Paulo ergue seu primeiro título mundial interclubes de sua história. No Paulistão, precisando reverter a situação, o Palmeiras confiava no poder de seu elenco e nos destaques de Mazinho, Zinho, Evair e César Sampaio.
Apesar da ressaca pela comemoração do Mundial, o tricolor mostrou sua superioridade desde o minuto inicial, envolvendo o rival com Palhinha, Raí, Miller, Toninho Cerezo, Cafu e Ronaldo Luiz. Para coroar a atuação de gala do goleiro Zete, que parou o ataque alviverde, a torcida São Paulina grita olé. São Paulo campeão paulista de 1992. O capitão Raí, o melhor jogador do Brasil em 92, ergue a taça do bicampeão paulista. O ano de 92 para o tricolor foi encerrado com as seguintes estatísticas. Foram 84 partidas em todo o decorrer do ano, com 45 vitórias, 21 empates, 18 derrotas e um aproveitamento de 61,90%. Sofreu 73 gols, marcou 133, saldo de 60 teve uma média de 1,58 gols por partida. O maior artilheiro tricolor em 92 foi Raí, com 23 gols. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente ou compartilhe. Se inscreva no canal para saber mais estatísticas de outros times.